Vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia. Nós estamos conversando hoje com a nutricionista Cláudia Diniz e ela está dando dicas muito importantes. Primeiro sobre a alimentação infantil, mas acaba falando por um todo, né? Porque chega lá. Eu quero saber sobre salada. A criança tem uma rejeição à salada danada. Sim. Eu adoro alface, mas a criançada não gosta muito não. Mas antes, eu queria que a gente voltasse àquele assunto lá. Eu ouvi dizer que quando a gente não come açúcar, o organismo fabrica açúcar e vai buscar nas gorduras que a gente tem no corpo e tal, parará. Assim como quem não bebe água diz que vai tirando do cérebro. Que coisa, que máquina fantástica, né? Fantástica, exatamente. Primeiro, para a gente entender esse conceito do açúcar, né? O nosso organismo ele precisa realmente da glicose, né? Que é o que faz a maquinaria toda funcionar. É a gasolina. Isso, é o combustível. Essa glicose ela vai vir de carboidratos, pão, massa, arroz, batata, enfim, né? Chegando no organismo vai ser digerido e vira o açúcar mesmo, propriamente dito. Então, primeiro ponto, muita gente acha que ela tem que ingerir o açúcar que o corpo precisa. Se a gente não ingerir açúcar, o pão, a massa, o arroz, o macarrão, tudo isso vai virar açúcar dentro do organismo. Isso é um ponto, né? Gordura também? Se vai virar açúcar, ela tem um mecanismo dentro do organismo para fazer a glicose, que a gente chama, né? Mas, assim, falando sobre isso que o senhor falou, se você não come o carboidrato, por exemplo, eu passei o dia inteiro sem comer, ou então eu só comi salada, tem muita gente que fala nisso, para emagrecer eu tenho que comer só salada, mas você precisa de glicose de algum lugar. Então o corpo, a máquina fantástica, vai lá e tira dos tecidos que a gente tem. Tira um pouco do músculo, tira um pouco do tecido de gordura para formar essa glicose dentro do nosso corpo. Só que isso em longo prazo não é bom, porque você perde peso, mas você perde músculos também, né? Então, se a gente fizer uma dieta dessa forma, perdendo peso, perdendo músculo, você acaba ficando com fraqueza muscular, né? Tem dor de cabeça, tem irritação, falta de concentração. Então, por isso que é importante a gente ter um acompanhamento de um profissional. Não é ideal que o corpo tire das suas reservas desordenadamente para fazer glicose. Mas dizem que também quem não bebe água tira do cérebro. Sim, se a gente não bebe água, o corpo precisa se reabastecer de alguma forma. Então, a gente acaba ficando com essa desidratação, né? Dos tecidos que tem água no organismo, o corpo vai tirando para poder fazer os processos vitais. Não bebe água, desidrata. Cérebro, músculos, enfim, vários componentes ali do corpo. Você tem que prestar atenção nisso, não só para você, mas para suas crianças também, né? Criançada, na brincadeira, esquece de beber água. Criançada, na brincadeira, não faz as refeições nos momentos precisos, né? Às vezes precisa ter uma periodicidade entre uma alimentação e outra. Sim. Né? E a criançada está querendo brincar. Exatamente. Esse é o lance. Tem que tomar conta. Exatamente, né? Convidar a criança para a hora da refeição, para preparar a refeição é muito interessante. A criança se interessa mais por comer aquilo que ela ajudou a preparar. A questão da água, beber a água junto com a criança, perto da criança, né? Se a criança não tem, é aquilo que a gente estava falando, não tem o exemplo do adulto, ela não vai querer fazer também. Então, envolver a criança no processo alimentar é muito importante. Cláudia, conta pra gente, esse curso que vocês estão dando em Taubaté. Isso, em Taubaté. E absolutamente 0800, de grátis. Gratuito, isso mesmo. E o que vai ser passado para o pessoal lá? Sim, são 2 cursinhos, na verdade, né, que a gente está oferecendo no Centro de Educação Alimentar e Terapia Nutricional, em Taubaté. Um desses cursos vai falar sobre a alimentação do bebê. Então, a alimentação do bebê a partir do momento que ele não está mais só tomando leite materno, a partir dos 6 meses. Nada daqueles vidrinhos, hein? Isso. Aqueles vidrinhos poderosos que estão lá no supermercado fazendo compra, compra, compra. Esse é aquele programa do Bottini. Isso. Compre, compre, compre. Aí você compra e a criança não fica bem nutrida com aquilo, não. Não mesmo. Então, lá nesse curso, a gente vai ensinar mamães, papais, cuidadores de criança nessa faixa. O curso ele está aberto para mãe, pai, cuidador de criança de 5 até 24 meses. Porque a gente fala tanto da introdução da alimentação sólida e a continuidade disso, né? Nós vamos falar sobre quais alimentos devem ser oferecidos, quais não devem, como que deve ser a postura da pessoa que está oferecendo, sabe? Aquela coisa de não ficar nervoso, ansioso, tem que comer tudo, não tem que comer tudo.
como agir diante da recusa da criança. Então, tudo isso a gente vai falar, que é essa coisa de como que a criança vai aprender a comer. E é um aprendizado para os pais também, né? Então, é a alimentação complementar do bebê. Esse curso começa no dia 30 de agosto, né? Tem um outro curso também, que é a Oficina Culinária Infantil, que é uma oficina culinária oferecida para crianças de 7 a 10 anos. E essa oficina é junto com os pais. Essa é a história que você falou, que é importante a criança ajudar a fazer a refeição, que é para ela se estimular a comer, né? Isso, exatamente, ela se interessa mais, né? Então, essa oficina culinária, ela vai ser oferecida para crianças de 7 a 10 anos e pode ir um acompanhante responsável, o pai ou a mãe, né? Pode ir junto para ajudar a criança a aprender a receitinha, leva o papelzinho com a receitinha para fazer em casa, né? Esse começa no dia 29 de agosto. E quem tiver interesse, é só fazer a inscrição pelo telefone 3632-0197. 12, se você... Aliás, agora no Vale do Paraíba todo não precisa mais Isso, botar 12, né? Ficou isso. bom, ficou mais fácil. Região metropolitana, né? É. Eu gostei muito dessa história da criança ajudar a fazer o alimento. Isso é fundamental, né? Muito, até porque o indivíduo que aprende desde pequeno a auxiliar na cozinha, a cozinhar, ele vai ser aquele indivíduo que na vida adulta ele sabe preparar para si próprio e ele não vai depender do alimento ultraprocessado da indústria. Ainda tem aquela história da combinação, né? Não pode combinar uma coisa com outra coisa e tal. Isso tudo vocês vão passar também no curso lá. Sim, nós vamos passar quais grupos de alimentos, né, tem que conter no pratinho da criança para ela ter uma nutrição total, né? Não adianta a gente colocar só o arroz e o feijão, por exemplo. A gente tem que combinar grupos de alimentos específicos para poder fornecer todos os nutrientes que a criança precisa. E tem um macete também para a criança que recusa brócolis, recusa cenoura, né? Pica bem picadinho e mistura no arroz. Aí engrupe, né? Mas depende da fase, né? A gente pode fazer isso com a criança um pouco maior, mas o bebezinho, o ideal é que a gente dê separadinho mesmo no prato, porque senão ele não entende o que ele está comendo. Aí sabe aquela criança que depois de grande, a mãe fala assim, mas você comia jiló de boca cheia e agora você não come mais. Ela comia misturado na papa e ela não sabe o que ela comia. Então, o bebezinho é legal que a gente separe. Depois que ele sabe o que ele está comendo, a gente pode. A gente mesmo come, né? Uma sopa, tudo misturadinho, uma carne moída com legumes, né? Depois que souber o que está comendo, pode misturar. Eu gostava de cantar quando era pequeno. Aí, para comer jiló, falávamos assim, tem que comer jiló para cantar bem, igual o canário. Aí o bobo comia o jiló. Sim. É fácil engrupir. Eu acho que tem que pegar o interesse da criança, né? Um menino que gosta de jogar futebol, por exemplo, né? Vamos comer tal alimento, porque isso vai te ajudar a correr mais, né? A ser melhor no seu futebol. Tem que pegar o interesse da criança. A menina que faz balé, né? Vai te ajudar a dançar melhor, mais bonito, né? Não simplesmente ela comer porque vai ganhar alguma coisa depois. Eu quero agradecer muito a presença da Cláudia Diniz, nutricionista, veio aqui, nos falou sobre coisas muito importantes, né? Inclusive técnicas para estimular a criança a comer mais e melhor. Comer bem, né? Não é quantidade, mas comer mais, porque às vezes come só um pedacinho que está no prato. E vai ter curso, hein? Você anotou, né? Na sua agendinha, os 2 cursos que vão acontecer gratuitamente em Taubaté. A gente passa em letrinha, aí você grava o telefone para fazer o contato. Obrigado, Cláudia. Eu que Parabéns agradeço. pela iniciativa, hein? Gostei. Que bom.